Alexandre Ribas é o nosso convidado de hoje no nosso programa Falar é Fácil, do nosso canal. E tenho a certeza que você vai gostar bastante do que ele tem, porque é um especialista em pessoas. O Alexandre é empreendedor, consultor, escritor também e palestrante. Também mentor em vendas para consultores, ou seja, todo um trabalho que faz já há bastante tempo, né? Alexandre, seja bem-vindo em nosso programa. Prazer em te receber. Bom, muito obrigado, Reinaldo. É uma honra estar aqui com você. Mais uma vez. Além disso, nossa amizade, né? De longa data, né? Eu me lembro, a gente era pequenininho, você é grandão, mas a gente era pequenininho. E a gente participava lá dos eventos lá do CBTD, a BRH, etc., BTD e tal. E Conar, a gente fazia exposições, você também lá com o seu stand, a gente trocava muitas figurinhas, né? Então tem uma história para contar, e boa isso, na verdade. E também eu participando de cursos com você aqui, né? De comunicação. É verdade. Olha, tem uma história boa aqui. A gente está aqui há 40 anos, sabia disso? 40 anos. Quantos anos você está no mercado, Alexandre? Só para ter... Olha, com ferramentas de assessment, eu trabalho desde 94. Então, quando eu comecei o primeiro treinamento que eu fiz, eu comecei a trabalhar com isso. E com a TTI Success Insights, que é a empresa que eu represento aqui, desde 2001. E desde então, eu tenho a minha empresa de consultoria, tenho uma editora, tenho trabalhos específicos com consultores. Então, todo um conjunto aí de atividades. DISC, o que DISC significa para você? Bom, Alexandre ele vai falar, mas só para te adiantar um pouquinho. É o principal nome aqui no Brasil, representando esse assessment, esse trabalho, essa ferramenta de assessment. É o grande especialista. Então, assim, treinou muitas pessoas, tem lá consultores no Brasil inteiro, um trabalho intenso que você faz nesse contexto, não é, Alexandre? Vamos colocar assim, DISC primeiro. DISC é uma análise de perfil comportamental, como existem outras metodologias de análise comportamental no mercado, e para a metodologia DISC tem mais de um fornecedor. Eu diria que eu sou um dos fornecedores, eu represento um dos grandes players mundiais, que é a TTI Success Insights. Ela não foi a primeira empresa no mundo, mas ela trouxe importantes inovações. E a última, por exemplo, foi a validação com o uso de eletroencefalograma, que está associado à neurociência, estudos na área de neurociência. Então, para mim, foi um pilar de atuação como empreendedor. Assim, e eu acredito que o fato de eu ter traduzido para o Brasil o livro As Emoções das Pessoas Normais, que é o livro que deu origem a todas as ferramentas que estão no mercado. Qual o nome do livro, só para reforçar? As Emoções das Pessoas Normais. As Emoções, esse livro está onde, se alguém quiser... Porque aqui é uma ideia, assim, a gente troca uma ideia, uma figurinha, pô, isso me interessa, esse livro me interessa, de repente... Como é que é? As Emoções das Pessoas Normais, que o autor é William Moulton Marston. Esse livro está na Amazon e outras livrarias na internet. E eu também publiquei 2 livros no assunto. Um que é o Manual Definitivo DISC, junto com Bill Bondstatter, que é o fundador da TTI, e o outro é DISC, Tudo que Você Precisa Saber Mesmo, que é um livro só meu, no caso. Então, eu acredito que nessa somatória, Reinaldo, de iniciativas, realizações, estudos, eu acabei me sobressaindo no mercado. Não fui o pioneiro, não fui o primeiro, não sou o maior, mas eu acredito que essas evidências me acabaram trazendo uma certa diferenciação para mim e minha empresa aqui. É claro que eu fiz formação com o Alexandre sobre DISC, né? Então poderia até aplicar, coisa assim. Tem coisas do nosso passado, aí, nesses 30 anos dele, 40 anos meu, da empresa aqui. Mas, para quem não conhece DISC, assim, 2, 3 minutos só para falar DISC. DISC é assim, um assessment, ok, mas o que mede essa ferramenta e para que ela é utilizada basicamente? Bom, o DISC é D de dominância, I de influência, S de estabilidade, C de conformidade. São 4 fatores comportamentais. Ela vai mensurar, vai identificar qual que é o padrão comportamental de uma pessoa, que seriam os seus comportamentos, emoções observáveis, ou aquilo que ela vai ter mais facilidade ou dificuldade de fazer no dia a dia. É uma metodologia neutra, não tem resultado bom ou ruim, né? O que existe ela vai dizer em quais atividades você vai ter mais facilidade e quais você vai ter mais dificuldade, e idealmente a gente deveria dedicar mais tempo para aquilo que a gente tem mais facilidade. Agora, é impossível você fugir
de tudo que você não gosta tem dificuldade, né? Então, a metodologia também te ajuda a aprender ou se adaptar ou adquirir aqueles comportamentos que não são naturais, mas que você vai precisar, porque às vezes no dia a dia você vai precisar de tudo. Algumas coisas são mais naturais e outras você precisa aprender e se adaptar. Agora, não é porque é natural, é porque você tem, que você sabe que você tem ou você sabe usar. Então é muito importante a ferramentas como essa, como um meio de autoconhecimento, porque às vezes a pessoa, eu diria assim, que via de regra, as pessoas desperdiçam potencial. Porque não é da nossa cultura se conhecer, se aceitar, se amar e aprender aquilo que a gente não tem. Gostaria, Alexandre, que você falasse assim, duas situações. Por exemplo, uma para a pessoa que se conhece, para a pessoa que faz essa análise, para ela ter uma percepção. Claro que a pessoa tem uma ideia, eu gosto disso, gosto daquilo, ela tem uma percepção, mas quando isso é mensurável e se reflete no comportamento, fica até mais fácil para ela perceber as suas próprias características. E para quem está, por exemplo, contratando uma pessoa que é submetida a um processo, a um assessment dessa natureza. Por exemplo, para mim, ficam em evidência o D de influência e dominância. E depois, assim, os outros bem menores. Então, assim, por exemplo, uma análise dessa natureza, eu conhecendo isso, eu sou mais DI. Tá legal, eu sou DI. O que significa DI, por exemplo? Em altos níveis e depois o SC bem lá embaixo. Isso é no teu caso, né? É, no meu caso. É. Por exemplo. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter é que uma dominância alta, você vai ter itens positivos e negativos na mesma intensidade que uma dominância baixa. A mesma coisa vale para a influência alta. A estabilidade baixa traz qualidades, mas traz dificuldades. Sim. Da mesma forma que a estabilidade alta, isso para a conformidade é a mesma coisa. Então, o primeiro ponto é a gente trazer esse pano de fundo de neutralidade para evitar de que há um perfil que é o melhor de todos. Eu acredito que o melhor perfil que existe é aquele que a gente tem. E o que faz diferença na vida é o quanto você se conhece, se aceita e se ama do jeito que você é. E é humilde para aprender aquilo que você não tem. Sim. Voltando para a tua pergunta original a respeito do que seria uma alta dominância, alta influência, a pessoa de alta dominância é uma pessoa mais corajosa, é uma pessoa mais rápida, com mais senso de urgência. A pessoa de alta influência ela é mais comunicativa, né? Eu acho que faz sentido. No meu caso, eu creio que sim, um pouquinho. Uma pessoa mais influente, sociável, carismática, comunicativa. A pessoa dominante, ela tem uma necessidade de dirigir e comandar, tem uma necessidade de mandar. A pessoa de alta influência tem uma necessidade de interagir e verbalizar. Tá. A pessoa de baixa estabilidade é uma pessoa que tem mais facilidade de trabalhos que demandam mobilidade física e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Lembrando que é o seguinte, toda vez que a gente vai fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente vai perder qualidade também. Então, sim, tudo tem o seu outro lado da moeda. A pessoa de baixa conformidade é uma pessoa mais criativa para pensar fora da caixa, é uma pessoa mais tolerante ao risco, à incerteza. Agora, tudo tem o outro lado. Então, a pessoa de alta dominância ela pode fazer sem pensar. A pessoa de alta influência pode falar sem pensar. Fala demais. A pessoa de baixa estabilidade pode não ter a paciência, consistência, persistência necessária para continuar e terminar um projeto até a hora de dar certo. A pessoa de baixa conformidade pode tomar decisões com poucas informações ou correr risco demais. Né? É como se fosse um carro sem freio, em muitos casos. E aí, o que vai fazer a diferença, Reinaldo, novamente, é o quanto a pessoa se conhece, né? Autoconhecimento, autogerenciamento, se conhecer, saber se controlar. Aí, na minha opinião, entra muita parte emocional para que você use o lado bom do teu perfil e mantenha o lado ruinzinho guardado, né, sob controle. Esse é o lado assim, do processo do conhecimento, do meu conhecimento a partir de um acesso, uma ferramenta tão valiosa e poderosa como essa que é o DISC. Né? Então, para eu me conhecer, então eu tenho a tendência a agir desse jeito, tenho que tomar cuidado também com os excessos para eu poder me ajustar. E para o outro lado, né, a empresa que aplica, por exemplo, o sistema para o seu quadro de colaboradores ou para as pessoas que estão lá participando de um processo seletivo, quais são os benefícios da empresa na utilização da ferramenta do Assessment DISC? Bom, o primeiro ponto é, cada vez mais as empresas vão ter que fazer mais com menos pessoas. Então,
estar com as pessoas certas é cada vez mais urgente e importante. E essas ferramentas, elas encurtam o caminho. Você vai descobrir quem é a pessoa, cedo ou tarde. O que ela tem de forças, de limitações, o que ela tem facilidade e dificuldade. O que a ferramenta faz é encurtar e diminuir vieses, porque muitas vezes você vai analisar uma pessoa com o seu viés. Então, muitas vezes você pode encontrar na pessoa o que você quer encontrar e não necessariamente é o que está lá. Ou o que está lá você vai explicar de alguma maneira que não é bem aquilo porque você não gosta ou alguma coisa do tipo. Então, a ferramenta ela traz imparcialidade, principalmente nesse momento que cada vez mais a gente tem que respeitar a diversidade no sentido muito amplo. Ela traz, porque você vê o perfil, você vê o potencial, você não sabe, por exemplo, se é homem ou mulher ou a idade. Então, ela traz imparcialidade. E o outro ponto, ela traz mais segurança de que a ferramenta, primeiro ponto que é super importante, ela não vai garantir que a pessoa vai dar certo, mas ela vai aumentar a probabilidade. Uma pessoa para entregar um bom resultado, um bom resultado é resultante de vários itens, de várias variáveis, por assim dizer. Tá? Então, às vezes, a pessoa pode não ter um perfil comportamental tão adequado ao cargo, mas tem outras variáveis, outras qualidades que compensam. Ou, às vezes, a pessoa tem um perfil comportamental super adequado ao cargo, mas em razão de carência em outras dimensões, a pessoa no final não vai bem. Então, se a gente olhar para a pessoa como um quebra-cabeças, e é um quebra-cabeça que a gente quer ter uma imagem completa, o DISC ele vai ser uma peça, uma dessas peças, que em algumas situações vai ter um peso grande, outras situações pode ter um peso menor. Mas é muito importante, ela é uma peça importante, mas não é a única. Então, quando uma pessoa confirma o seu resultado, a pessoa não é aquele gráfico, o gráfico é parte dela. Então, isso é muito importante para usar bem a ferramenta. Alexandre, eu sei que é um sistema aparentemente complexo para quem não domina a ferramenta e não está ainda familiarizado com isso. Um caso assim que você se lembre, prático, de algum cliente que resolveu um problema e, nossa, aquele elogio, puxa vida, como foi bom ter feito esse trabalho. Se lembrar alguma coisa assim, ou de algum consultor, enfim, alguma coisa assim que você acha que vale a pena assim para mostrar, para exemplificar para quem está assistindo você? Olha, eu de certa forma me considero uma pessoa privilegiada, um profissional privilegiado, porque a gente tem vários clientes que se encaixariam nessa situação, tanto que a gente tem clientes há 15, talvez até 20 anos trabalhando conosco. Eu acredito que um ponto que é comum é a melhoria da qualidade das decisões. Esse é um ponto. O segundo ponto é um melhor entendimento dos porquês. Por que eu tenho tal dificuldade? Por que eu tive tal sucesso? Ou que cuidado que eu tenho que ter em tal relacionamento ou em tal projeto, em razão do meu perfil. Ou quando eu estou numa dúvida se eu devo ou não devo, o perfil pode ser um reforço positivo, tipo, vai porque o terreno é fértil. Então, eu tenho N histórias de clientes que eu escuto como algo meio comum para nós, né, no uso da ferramenta. Agora, para usar bem a ferramenta, uma outra dica é você tem que ser craque nos fundamentos e para isso demanda dedicação. Eu diria que mais do que a complexidade do que você comentou, é a paciência de você estudar, praticar para dominar os fundamentos e ter segurança no uso. Né? Agora, autoconhecimento devia ser matéria obrigatória na escola. Né? Básico, desde o primeiro ano até o último ano de vida. Né? E na vida pessoal, só para um exemplo, o que você aprendeu lidando com todo esse processo de autoconhecimento, de transformação de pessoas, aplicando toda essa metodologia, ajudando as pessoas no processo de autoconhecimento? E para você, que benefícios a ferramenta, desde que você se envolveu, te trouxe para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional? Eu acho que eu não estaria aqui, Reinaldo, se não fosse isso. Eu estaria aqui? Eu estaria em algum lugar bem pior. Em termos de idade, aqui, eu fiquei preocupado aqui no nosso estúdio e tal. Não, porque para mim aqui, estar aqui com você, para mim, é uma
um feedback, uma evidência positiva da minha vida. Entendi. Né? Então, porque para mim também eu sempre te admirei muito, então estar aqui com você é um sinal bom, né? De que eu fiz algumas coisas boas. Sim. Então, o primeiro contato que eu tive com isso, eu tinha 21 anos e ele foi determinante para a minha carreira. Determinante. Então, chegou num momento que eu não sabia se eu ia trabalhar para uma empresa, né, como funcionário, se eu abriria um negócio próprio, por exemplo. E foi consultando esse tipo de metodologia que me ajudou a decidir na época. Eu fui abrir uma empresa em Curitiba na época, eu mudei em janeiro de 98. Minha formação não é em psicologia, minha formação é em administração de empresas. Então, quando o primeiro contato que eu tive com um relatório de análise comportamental, o único conhecimento de psicologia que eu tinha era o que estava no relatório. Não tinha mais nada. Então, para mim, aquilo era tudo, aquele pouco era tudo. Para relacionamento, isso aqui é sensacional. Então, deu uma melhorada, por exemplo, relacionamentos em casa, com família, melhorou muito. Eu lembro o primeiro treinamento que eu fiz, eu fui, assim, aquilo para mim abriu minha cabeça para entender melhor meu pai, minha mãe, meu irmão, me entender o que neles me incomodava e que talvez era o que eu incomodava neles. No meu casamento, né, isso contribui muito para você entender o ponto de vista do outro, entender a natureza do outro, o piloto automático do outro, os medos do outro. O DISC, ele traz, para cada fator tem um medo, né? O quanto cada um manifesta esse medo ou sente esse medo vai depender da vida de cada um, da história, quanto cada um já procurou trabalhar isso. Mas ajuda demais. Então, para mim, eu diria que foi um divisor de águas enorme, em termos eu comigo, eu com família, no sentido amplo, e eu com trabalho. Porque desde então é óbvio que se eu trabalho com isso desde 94, né? Na verdade, assim, eu comecei em 94, eu era funcionário de uma empresa que eu não usava isso, aí eu fui trabalhar em 96 para uma empresa que fornecia isso, e em 98 eu mudei para Curitiba, fiquei 98, 99, 2000 lá, trabalhando com isso, e depois em 2001 eu voltei e comecei a trabalhar com a empresa que eu estou hoje. E então, assim, como eu digo, assim, isso para mim é como se fosse oxigênio. Interessante isso. Pelo que você falou aí, decodificando, interpretando, assim, né, tirando assim daqueles pontinhos de reflexão mais profundos, o DISC, então, partindo do processo de autoconhecimento, ele também pode fluir como um processo quase que terapêutico. Porque o que faz a terapia? Ajuda as pessoas no processo de autoconhecimento, perceber as coisas negativas que tem na vida, deixar de fora, e fazer escolhas de acordo com a sua própria potencialidade, no sentido de que a vida tem que ser uma vida bem vivida, uma vida melhor, plena de possibilidades, de realização e tudo mais. A ferramenta diz que ajuda as pessoas nesse contexto. Eu acredito que é um elemento muito importante. Quando a gente vai pensar em personalidade, em autoconhecimento, eu vou dizer o seguinte, que o DISC até é uma ferramenta rasa. A gente chama o DISC de porta de entrada da comunicação. Ela é a casca. E aí o que eu falo é a porta de entrada, mas o interior da casa diz muito mais do que a porta pode mostrar. Então, como um início de conversa, um início de trabalho, eu acredito que o DISC ele é muito, muito interessante e muito rico. Então, eu colocaria o DISC como um início de parágrafo dessa jornada de autoconhecimento. Agora, o DISC sozinho, ele já agrega muito para a vida de uma pessoa, mas, como eu falei, ele é só o início da jornada. Você tem outras metodologias, obviamente que isso não substitui, em hipótese alguma, uma psicoterapia ou outras metodologias de uso de psicólogos, mas como porta de entrada e um elemento para acelerar o autoconhecimento. E lembrando que é uma metodologia neutra, né, que não tem coisa boa, coisa ruim, né, o bom ou ruim... É como se fosse um espelho para a pessoa se olhar e a partir daí perceber quem de fato ela é, se sente... Exatamente. Ele vai trazer como se fossem as características do teu carro. Então. O teu carro que você vai viajar.
Se você guia bem o carro ou não, atropela alguém e bate, não é culpa do carro, é culpa de quem está guiando. Entendi. Né? Então, aí que vem a importância do autoconhecimento e autogerenciamento. Entendi. Excelente. Bom, você falou, assim, nas entrelinhas da sua fala, do seu comentário, que você faz uma coisa que você gostou desde cedo e se apaixonou, tanto que dedicou sua vida para isso. Eu acredito nisso que eu vou te falar. É que uma pessoa ela tende a ser mais feliz quando ela faz aquilo que gosta ou aprende a gostar daquilo que faz. Porque se tem a paixão por trás, se tem assim, alguma coisa que você faz e te dá prazer em fazer, você não trabalha. Você se diverte fazendo o que você faz. E, além disso, ainda ganha dinheiro, né? Um bom dinheiro, por que não? Afinal de contas, você tem ajudado milhares de pessoas, de empresas, num processo de autoconhecimento e transformação pessoal, a que tome as melhores decisões e facilitando a vida e a jornada de quem está envolvido com isso. Então, é uma maneira de reconhecer o seu esforço e o seu trabalho nesse contexto. Reinaldo, Você me apresentou aqui como uma pessoa de destaque nessa área. Sim. Né? Obrigado. Eu agradeço, né? Sou feliz, eu gosto do que eu faço, mas quando eu era jovem, estava na faculdade, eu não coloquei na minha cabeça eu quero trabalhar com ferramentas de assessment, análise de perfil e outros tipos de análise. O que eu queria era sair de casa e abrir um negócio. Então, assim, o meu motivador era esse, era sair de casa e abrir um negócio. A porta que se abriu foi essa. E talvez eu acabe tendo um reconhecimento, porque se há 30 anos eu faço a mesma coisa, estudo, trabalho, eu tenho um processo cumulativo aí importante. Né? Agora, quando eu olho para trás e falo assim, hoje analisando os meus perfis, no caso, né, a gente trabalha com mais de uma metodologia, fica super claro por que um dia eu coloquei profissionalmente e eu optei. Teve um momento que eu falei assim, eu acredito que se eu trabalhar como funcionário, eu vou me dar bem. Eu acredito que se eu trabalhar como empreendedor, eu vou me dar bem. Qual dos dois eu vou? Né? Então, eu usei um critério, fui abrir meu negócio. Na época, eu não tinha tanta clareza. Por exemplo, a questão do que eu vou fazer, trabalhar como executivo numa empresa, fazer carreira para ser um executivo, seguindo o exemplo do meu pai, ou abrindo um negócio próprio, isso não vem do perfil comportamental. Né? Tanto que na época eu só conhecia perfil comportamental e eu fiquei na dúvida. E aí eu tinha os relatórios, tem DISC e outras metodologias no mercado, e aí eu deitei na cama e falei, caramba, eu acho que os dois eu vou me dar bem. E aí eu perguntei para o meu estômago. E o meu estômago falou assim, vai abrir teu negócio. Isso foi em 96, 97, que eu devo ter tido esse diálogo comigo. E eu fui. Eu só fui entender quando eu comecei a trabalhar com a TTI, em 2001, que eles têm um instrumento de valores e motivadores profissionais. Aí ali eu vi, né, o que eu tinha, quando eu perguntei para o meu estômago, ele falou assim, vai empreender. Né? Por isso que é tão importante autoconhecimento, né, para que você tome decisões de melhor qualidade e não perca tempo. Então, para mim, o grande lance sempre foi, eu gosto de empreender, fazer acontecer, realizar, gosta criar. de gente também, né? Senão você não faria o que você faz com tanta gente. Nem eu estava fazendo isso até agora, né? Verdade. Que bom, que bom. Além disso, eu sei, o Alexandre, ele é esportista, não sei se está praticando atualmente, mas faz remo. Sim. Está ainda, porque assim, concilia a vida. Então, aí eu queria fazer uma pergunta assim, como é que você concilia a vida profissional na vida pessoal? E nesse sentido da vida pessoal tem assim muitos aspectos da vida. A roda da vida fala a vida social, financeira, familiar, social, espiritual, etc. Como é que você lida nesse equilíbrio da sua vida como um todo? Porque você pratica esporte, então é uma pessoa esportista, além disso, não, cuida bem do corpo, da saúde, enfim, é uma pessoa que se cuida. É um bom exemplo, inclusive, para mim, que estou barrigudinho aqui, precisando dar uma melhorada, mas tem a ver com esforço, né? E também, assim, os outros aspectos da vida, a vida familiar, eu sei que você tem uma boa família, convive bem, tira suas férias, enfim, tem uma vida equilibrada em todos os sentidos, até onde eu sei. Como é que é isso? Bom, eu sou bem casado, esse ano eu faço 20 anos de casado.
tenho 3 filhos maravilhosos, prezo muito pela minha família. Remei e remo desde os meus 15 anos, por 2 vezes fui da seleção brasileira. Olha. A última competição na seleção que eu participei foi o Pan-Americano no Rio de Janeiro, que a gente foi medalha de prata. E eu continuo remando até hoje. Hoje eu participo mais de quando eu vou competir de Master, né? E para mim isso é meio a minha terapia, né? Então é um momento que eu tenho, por exemplo, na minha casa, a minha esposa, meus filhos tendem a dormir mais cedo. Então à noite, para descansar, eu vou fazer exercício, né? Vai praticar. Então, eu tenho equipamento em casa e aí eu remo, né? Eu tenho uma máquina de remar, equipamento de musculação, tudo isso eu faço em casa. E para mim é um das minhas estratégias de me manter no eixo, né? E forte, não é só forte de fazer força de músculo, mas forte da cabeça, que é o mais importante. Eu diria assim que quando eu era jovem e remar, eu não estava preocupado com a cabeça, estava preocupado com o corpo, né? Tá. Hoje eu não estou tão preocupado com o corpo, eu faço por causa da cabeça. Então, Curioso, gente, olha só. Queria só que você voltasse, porque eu acho que é uma reflexão bastante interessante. Quando eu comecei, eu remava, eu fazia exercício físico por causa do corpo. E hoje, não que o corpo não seja importante, mas a preocupação maior é em relação à cabeça. Qual é essa mudança que houve? Porque eu sempre ouvi isso, eu nunca cheguei nesse nível. Faço aqui a ginástica, sou sócio, não falo que eu sou sócio da academia, porque eu pago todo mês, mas vou de vez em quando, de vez em quando eu vou caminhar na Ibirapuera com alguns amigos, um amigo, eu vou sempre com ele. Mas não é, creio que, o suficiente ainda, mas é claro, cuidar do corpo. Mas na minha cabeça não está ainda fazer esse exercício por causa da cabeça. Como é que é isso? Olha, é óbvio que quando eu era atleta da seleção, a cabeça era importante, né? Só que era um lance mais de violência física e competição. Chegar a cada segundo ali. 11 treinos por semana. Nossa. Né? Então, aquela coisa, se você está com medo, está com uma dificuldade, engole e vai enfrentar. Né? Hoje, obviamente que eu também penso no corpo, porque eu quero ter uma alta produtividade, eu quero ter um ótimo discernimento, eu quero ter uma qualidade de vida até eu quero, no mínimo, até os 80, como eu estou hoje, e chegar aos 100. Então, para isso, eu preciso plantar sementes agora. Né? Agora, por exemplo, vamos pegar um exemplo, essa fase que a gente está passando, com tanta mudança no mundo. Verdade. Né? Então, é mudança no mundo que veio quarta revolução industrial, depois veio pandemia, tem essas ameaças de guerra, o mundo digital, né? Uma série de questionamentos. Esse mundo, do jeito que está, para quem acabou de se aposentar ou decide de se aposentar e está bem, não sei se é tanto problema. Agora, para quem quer continuar e está no meio da jornada ou tem um bom tempo pela frente, né? Seja por necessidade ou por gosto, porque gosta de trabalhar, na minha opinião, Reinaldo, o trabalho é a melhor maneira de você se realizar, de você se tornar a melhor pessoa que você pode ser, é a melhor maneira de você fazer jus e honrar o nascimento. Né? É você fazer o que você gosta, trabalhar e não parar. Né? Eu nunca gostei da palavra aposentadoria. Para mim, a aposentadoria, não vou falar para todo mundo, mas em grande número de pessoas, é a realização de uma vida mal resolvida no trabalho. Né? Agora, para quem tem uma relação mais saudável e percebe que a gente nunca para de ter ideia, não pode nunca parar de contribuir, né? E que é um meio da gente se conhecer, se aperfeiçoar, se realizar, esse momento que a gente está é um momento que, para quem está no meio do caminho, para quem se estabeleceu com outras regras, num outro cenário, num outro mundo, e quer continuar num novo mundo, com novas regras, num novo cenário, e ainda quer fazer coisas que ainda não fez e quer ainda estar num lugar maior do que já teve,
A introspecção, você ter momentos para você, né? De silêncio com os seus pensamentos, de você cuidar do teu corpo, cuidar de você estar realmente, que você tenha coragem de se encontrar, né? Que você aloque o tempo e tenha coragem de escutar seus pensamentos, se encontrar, dialogar com você, para de repente, nesses momentos, você assistir o filme do teu passado, né? Perceber o que não serve mais, o que você quer mudar, o que faltou, né? Onde foram os erros. Esse é um momento muito importante para você, de repente, fazer um ajuste, fazer separar. Isso eu não quero mais, está faltando isso, eu vou trabalhar naquilo. Então, primeiro que para mim a atividade física, da maneira como eu vejo muito como esse meu momento para isso, por isso que eu falo da cabeça. Uhum. E também a atividade física te traz bem-estar, te traz disposição, mais discernimento, mais energia. Para quê? Para que você tenha confiança, energia e vontade para ir atrás daquilo que você não tem, para você enfrentar seus medos, suas dificuldades, né? De você ter uma ajuda a ter uma perspectiva mais positiva, mais otimista do futuro. Porque quando as coisas começam a mudar do jeito que estão mudando e você fica apegado ao jeito do passado, assim, perde espaço. Né? Perde, porque assim, é como se você que tivesse uma expectativa de futuro que voltasse a ser o que é no passado, quando não vai ser. Então, verdade. Uhum. Esse é o momento que eu vejo da atividade física para mim também quando eu falo que é bom para a cabeça. Interessante isso. Pegando assim, as pessoas, vamos pensar em dois cenários. Primeiro, jovens, já estão embalados nesse processo de mudança, inteligência artificial, ou seja, já nasceram já numa outra vibe de celular, computação, geração chamada videogame, ou seja, o tempo todo ali com uma outra configuração da própria cabeça. Então, para as pessoas, parece que é o normal, essas mudanças tão rápidas e assim, o que não mudou nada ainda? Está faltando o quê? Então, a adaptação nesse cenário de tantas e rápidas mudanças é mais fácil para uma pessoa que está nessa nova geração millennial, etc. Mas para as pessoas que já têm uma certa condição, esse é um conselho que eu peço que você daria para as pessoas que estão já há mais tempo no mercado, jovens há mais tempo, e que estão estão talvez um pouco assustadas, né? Diante desse cenário de mudanças, porque as coisas não eram mais como eram antes. Você não vai repetir agora o sucesso que você teve no passado se você não se adaptar. O que significa, no seu entendimento, que você é um pesquisador, é um buscador, até onde eu sei, fez cursos, vai atrás e está cada dia, cada momento, buscando assim, tendências, novidades, porque não dá para acompanhar na mesma velocidade que um jovem. Então nós temos que fazer um esforço, talvez, para perseguir pelo menos o mínimo necessário para nos sentirmos ou estarmos mais atualizados ou mais próximos possível da atualização, para a gente poder ainda sobreviver e fazer valer o nosso potencial, o nosso trabalho. Que conselhos que você daria para uma pessoa que está nessas circunstâncias? Já que você é um pesquisador, um buscador de uma tentativa de adaptação para os novos cenários, os novos contextos. Para uma pessoa que está já há mais tempo e está meio perdida ainda em relação, poxa vida, mudou tudo, não é mais como vai ser, eu tenho certeza que não vai dar para voltar, não é possível voltar, mas é uma nova configuração que sempre evolui e se transforma a cada dia, a cada momento. Olha, eu sou otimista. Primeiro que eu acho que os jovens não têm que mudar, eles só estão seguindo o fluxo de quando eles nasceram. Claro. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que está na meia-idade, né? Que ainda tem, sei lá, mais 10, 15, 20 anos pela frente, profissionalmente falando. Tudo que ela fez, todo o sucesso que ela teve, no analógico, por assim dizer, nada se perde. Então, não é você trocar, necessariamente trocar uma coisa por outra, é somar. Então, o que é mais fácil? Né? Alguém com toda essa experiência, porque quando você pega, no caso, idade, anos de experiência, não é só se a pessoa está habituada, por exemplo, ao digital ou não, mas e toda a experiência de contato com o cliente, de relacionamento, tudo que já deu certo, os erros que já cometeu, isso é uma bagagem valiosa demais. Sim. Isso tem um valor muito grande. Toda a produção de conteúdo, todo o conteúdo que está aqui acumulado,
daquilo das pessoas que já conheceu, dos livros que já leu, os cursos que já deu, os clientes que já conversou, as pessoas que você já interagiu. Então a pessoa ela tem o que eu às vezes eu acho esquisito é a pessoa tem um patrimônio gigantesco, uma história gigantesca, e parece que porque alguém disse que tem uma nova economia, novas regras, tudo aquilo se perde. Não. Né? Se perde se você não somar e não se atualizar, talvez. Aí talvez você possa perder alguns bondes. Né? Pode ser. Agora, o que é mais fácil? Essa pessoa aprender, somar algo novo, né? Ou aquela pessoa que já entrou nesse novo aprender aquilo que já não é tão comum. Né? Então essa é uma reflexão para ser feita. Obviamente que isso pode variar de atividades profissionais, né? Nunca todas vão ser na mesma proporção, mas aí que volta a importância de você se cuidar, de você se fortalecer, né? Porque muita gente no mercado quer convencer que quem estava antes dessa onda está ultrapassado e já era. Por quê? Para ganhar o espaço. Então, eu desconstruo para ocupar o espaço. Né? Então, agora, eu acredito assim que é uma fase. Assim, eu acompanhei nesse aspecto, que a minha observação e percepção é da seguinte maneira. Que assim, houve todo esse boom de jovens assumindo papéis de grandes responsabilidades, em liderança nas organizações. Então assim, agora o que você é? Sou diretor. Quantos anos você tem? 22, 23 anos. Essa pessoa não mastigou o suficiente ainda para ter aquela percepção de observação, de senioridade, de tomar decisões no processo de maturidade que vem com o tempo. Então essas pessoas, claro, teve um boom em relação a isso. Nossa, juventude, olha quantos jovens tem na liderança da empresa e tal. Só que a empresa começou a perder um certo espaço, começou a ter prejuízo em relação a isso. E hoje, assim, numa questão de até mudanças, uma mudança desse cenário e contexto. Não que os jovens não são importantes e valorizados, porque são pessoas mais rápidas no pensamento, tem muita informação rápida, mas não tem aquela maturidade para ter a melhor decisão, que é focada e baseada no discernimento, na maturidade e no tempo de vida. Tanto que um exemplo e uma situação dessa, muito comum de se perceber, é que as pessoas que tendem a trabalhar mais com inteligência artificial não são jovens na sua impetuosidade, mas pessoas que têm talvez uma estrutura de pensamento e de vocabulário para fazer as perguntas certas, para ter até um pouco mais de percepção, eu diria assim, não extrasensorial, mas de profundidade e sensibilidade, para tirar o melhor proveito dessas ferramentas, das próprias perguntas que são feitas com outro padrão de inteligência e percepção, e até porque não de maturidade. Então, assim, uma mudança também de cenários que vem em função até dessa mudança, questão geracional. Um ponto que eu vejo, falando das pessoas com mais idade que estão com medo, estão um pouco perdidas nesse novo momento, estão meio sem saber o que fazer, porque muitas vezes acreditam que elas têm que começar de onde esses jovens se tornaram bons, né? E aí realmente pode dar um pouco de medo, um pouco de receio. Eu vejo assim, as pessoas que estão numa fase profissional que elas precisam, eu acredito muito na palavra congruência. Então, se a gente vive num momento de quebra de paradigmas, de novas regras, eu acho que o grande problema dos profissionais com mais idade é eles não quebrarem paradigmas e não aprenderem coisas novas. Sim. Né? Então, eles precisam criar novas regras para si. Precisam quebrar paradigmas, porque o mundo está assim. Então, se a pessoa ela continua com os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, antes, por exemplo, do digital, para quem trabalha na nossa área, por exemplo, e aí eu penso no sentido mais amplo. Às vezes a pessoa ela vai quebrar um paradigma, ela vai trazer uma inovação, uma mudança na sua área profissional, quando antes ela faz na área pessoal. Né? E aí vem a questão de reavaliação. Reavaliação, tudo bem, me dei bem, tive sucesso, mas era uma outra época, era um outro contexto, eram outras regras, eram outros critérios de avaliação. Então, eu acredito que é fundamental, assim, a pessoa, ela deve, para se manter atualizada, eu vou falar o óbvio, ela tem que se atualizar e Sim. com humildade
de reaprender e pensar no seguinte, eu não vou apagar, eu não estou jogando fora a minha história, eu vou somar algo novo. Sim. Né? Então, eu penso nisso, eu acredito que o que me dá mais receio são as pessoas que são resistentes a mudanças da maneira de pensar, de atuar ou de reconhecer um jeito que funcionou no passado, não funciona mais e a pessoa às vezes vai ter que começar do zero de novo. Né? Então, às vezes você vai começar algo novo na tua vida, às vezes você vai ficar bom daqui 2, 3 anos. E no começo você cria uma criança naquilo. Né? E às vezes você tem que ter a paciência de, passo a no passo, processo claro, acumulativo, como a gente já comentou, de estar fazendo, e daqui 2, 3 anos você vai estar bom naquilo. Sim. Somado àquele passado que você teve de muita experiência, muito conhecimento e por aí vai. Profunda a conversa aqui. É uma das coisas que eu gosto de você, Alexandre, assim, que você é uma pessoa que tem profundidade. Muito conhecimento, mas mais do que conhecimento, sabedoria. Tem assim, uma percepção muito profunda de vida. E os seus comentários são muito pertinentes. Nós temos aqui, normalmente assistindo a gente aqui, empresários, empreendedores, pessoas de todas as idades. Normalmente pessoas maduras, são empreendedores, são consultores, mentores, são coaches, ou seja, pessoas que lidam com outras pessoas. Profissionais de recursos humanos, profissionais de treinamento, desenvolvimento, palestrantes. São as pessoas que normalmente assistem aos nossos podcasts. E assim, profissionais de maneira geral. E o quão bom é te ouvir, porque são reflexões que têm a ver com todos nós, independente da idade, independente da maturidade, mas são reflexões que têm a ver com a nossa vida. E falar em vida, o que é felicidade para você? Como é que você vê, como é que você se coloca? Você falou assim, eu sou realizado na minha vida familiar, na minha profissão, no meu hobby. Então, me parece assim, que você, apesar de ser um lutador, um guerreiro, e passando também, como todo mundo, pelas dificuldades, mas mantém a fé, a força, discernimento, uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Então, nesse contexto de felicidade, o que significa a palavra felicidade para você? Bom, felicidade... Pergunta difícil, hein? Uhum. Até começar, depois que vai no embalo. Felicidade é... Primeiro, felicidade não é parecer feliz, é se sentir feliz. Acho que esse é o primeiro ponto. Tá. E a felicidade não é algo que você mostra para os outros, né? Você pode até mostrar, obviamente, mas é algo que se só você estiver sentindo, tá ótimo. Para mim, felicidade é ter saldos positivos. Saldos positivos em relação... Eu digo saldos porque a gente não é perfeito, não dá para ter uma vida sem errar, né? Sem fazer bobagem. Então, saldos positivos em relacionamentos, seja com família, com amigos, com trabalho, com clientes. Felicidade é você perceber que você está vencendo medos. Felicidade também é você se ouvir e acreditar em você. Né? Felicidade é você ter amigos que você não vê às vezes há meses ou há anos e quando você encontra como se fosse ontem. Isso para mim é felicidade. Né? A felicidade é quando você percebe que tem alguém do teu lado que te respeita e fala o que você tem que ouvir na hora certa ou simplesmente fica em silêncio do teu lado. Felicidade é ver a beleza da natureza, admirar a natureza. Felicidade para mim é sentir o cheiro dos meus filhos. Né? Então, quando eu chego perto deles, na cabeça deles, eu sei exatamente pelo cheiro quem é quem. Né? Então isso me deixa muito feliz. Né? Felicidade são abraços sinceros. Felicidade é você ter memórias de pessoas que se ama muito e já foram. Né? E você ter gratidão, né? E gratidão pelo privilégio de ter convivido com essas pessoas. Né? Felicidade é você ter perspectivas positivas de futuro. É você ter sonhos, é você ter ideias, você querer construir, querer fazer coisas novas, diferentes. Felicidade é não jogar toalha. É você acreditar que por mais que você não consiga prever o futuro e não consiga ter garantias, né? Mas você tem você e você sempre tem pessoas torcendo por você. Sempre. Por mais que você não esteja vendo elas. Né?
Então, para mim, felicidade é um monte de coisa na vida. Felicidade é reconhecer quando você erra. De repente você passou anos acreditando que você estava certo em uma atitude, um comportamento, e um dia, por causa de um clique, você percebe, puta, estava fazendo tudo errado, meu. Por isso que eu estava patinando, por isso que deu errado, né, tal situação, né? Então, por que eu vejo isso também? A felicidade, quando a gente percebe os erros que a gente fez, as bobagens. Porque é só assim que a gente vai parar de fazer, né? Então, assim, ele fala, pô, que bom que caiu a ficha, né? Que bom que eu entendi que eu que estava errado, né? Ou que eu estava pensando errado, ou que eu podia até ter certo, mas eu fiz o errado, devia ter ficado quieto, ou fiz um errado com categoria, né? Com talento. Né? Então, menos mal. Eu acho que reconhecer esse lado também não tão agradável da vida faz parte. Também pode ser ressignificado pelo lado da felicidade, quando você fala, pô, então agora... O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi e não vou fazer mais, que bom. Claro. Né? Felicidade é poder manter um relacionamento por tantos anos, como a gente tem. Né? E você perceber, eu acredito assim, que na vida não dá para... Você vai ter relacionamentos que são por interesse, e tá tudo bem, é normal, faz parte. Tem vários tipos de relacionamento, né? Mas tem alguns relacionamentos que transcendem, né? Que meio que desconectam do lado meio tangível, material. E eu acho que a hora que você começa a perceber que está aumentando o número, talvez numa mão, está indo para outra, né? De pessoas que a relação é uma relação que começa a virar uma relação de jornada de vida. Né? Quer dizer, já virou companheiro de vida, né? Um lado mais existencial, espiritual, de respeito. Respeito é muito importante. Né? Aí isso também, para mim, me traz felicidade. Nossa, quando eu estou com pessoas. Quanta coisa, para quem não tinha nada para responder, acho que você aprofundou. E se deixasse aqui, deixar um pouquinho mais, vai... Olha só que bonito isso que você trouxe para a gente, Alexandre. Olha só que reflexão legal que o Alexandre Ribas trouxe aqui para a gente. A última pergunta, te prometo. Que sonho você ainda deseja realizar, aquele que você falou para poucas pessoas, mas que ainda faz parte da sua jornada aqui no seu plano terrestre, na sua vida, aqui sobre essa nave espacial chamada Planeta Terra. Vamos que seja segredo? Se você quiser abrir, aproveita. Segredo não pode falar. Então. Eu tenho listas de sonhos, né? Tenho lista de sonhos. Eu tenho sonhos. Legal. Vamos aprender essa lista de sonhos. Como é que é isso? Eu tenho a lista que que eu vou lutar muito para conquistar, né? Talvez até de maneira obstinada. Eu tenho sonhos que vai ser muito legal se acontecer. E tem sonhos que se rolar, rolou. Né? Que, assim, joga a sementinha. Se não der, não deu. Paciência. Né? Um sonho que eu tenho é um dia eu chegar em casa e meus filhos adultos não estarem lá. A minha casa está vazia, mas eu saber que meus filhos estão felizes, cuidando da vida deles e estão indo em frente, e que não importa a distância que eu esteja deles, o nosso coração vai estar junto. Bonito isso, hein? Novamente, profundo, né? Profundo isso. E, olha, Alexandre, terminou de uma maneira assim bem profunda e reflexiva. Esse nosso, para mim, bate-papo muito legal. Conversar com um amigo é isso que dá. A gente vai falando coisas e ainda mais você que tem essa profundidade toda e conhece a sua sensibilidade. Você é durão, assim, você olha para ele assim, parece sério. Daí a pouco assim, você vê essa pessoa extraordinária e suave, doce, como você é, na verdade. Tem muita sensibilidade, cuida de gente, gosta de gente. Eu tenho muito prazer em desfrutar e me sinto honrado em ter a sua amizade. Para mim é muito valiosa. Então, deixando assim uma palavrinha final para as pessoas que estão assistindo a gente aqui,
Tendo em vista assim, que você é uma das pessoas que cuidam disso, tem toda uma jornada nesse contexto de desenvolvimento de pessoas, do trabalho que você realiza com a SESMA, tem muitos consultores que você cuida e você faz assim, fiz parte inclusive durante muito tempo, assistindo quando podia também as suas mentorias, porque é uma pessoa que não só desenvolve o trabalho, mas cuida das pessoas que estão sob o seu, né, contato, relacionamento profissional, a partir do sistema DISC, a partir dos assessments que você faz. E por que não deixar um recado para as pessoas que talvez queiram conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, deixar o seu contato, fique à vontade, o espaço é seu. Bom, um ponto que eu acredito que as pessoas têm que tomar muita atenção é cuidado para não se limitarem. Na vida a gente tem que colocar piso, não pode colocar teto. E eu vejo que é muito comum as pessoas, elas mesmas colocarem limites em si mesmas, elas mesmas darem desculpa, nem começou, já está dando desculpa, um empecilho, uma dificuldade, uma justificativa, e elas mesmas se limitando. A vida é muito legal, a vida é muito boa. Então, e se tem alguém, dentro do limite do bom senso, obviamente, se tem alguém que deve dizer se a gente vai conseguir ou não fazer alguma coisa, não sou, no meu caso, não sou eu, não é quem está à minha volta, né? É o tempo, é a natureza. Ouvir as pessoas é muito importante, ouvir a gente é importante, ouvir as pessoas que a gente confia é importante, mas vai chegar uma hora que provavelmente as maiores realizações que a gente vai ter na vida, eu acredito, vão estar dentro daquilo que a gente não previa ou a gente não esperava. A gente tem que ter fé, tem que acreditar. Eu vou terminar com a história de quando eu fui pan-americano, né, no Rio de Janeiro. Eu estava 10 anos parado, sem remar. Eu parei em janeiro de 95 e decidi voltar a remar em julho de 2004. E fiquei 6 meses fazendo fisioterapia, fortalecimento, para voltar a remar em janeiro de 2005 para a seletiva, que era em março de 2006. Né? Eu fui, de quando eu parei até eu voltar, eu fui em 3 ortopedistas. E os 3 falaram que eu nunca mais ia voltar a remar. Olha. Né? Com diferentes tons na conversa. Né? E o último que falou comigo, o último ortopedista que eu fui, porque eu não tenho disco entre ALS, por isso que eu parei em janeiro de 95, com problema na coluna, até hoje eu não tenho. E ele falou assim, olha, você pode até tentar, só que você vai ter que ficar tomando injeção para aliviar a dor, porque você não vai aguentar. Poxa. Né? E aí eu pensei, né? Falei, tá bom. Falei, bom, entre o que ele está falando e o que eu estou sentindo, tem uma distância. Uhum. Né? Eu vou tentar. E não sou eu que vou dizer que eu não vou conseguir, e nem vai ser ele, vai ser o tempo. Se a natureza não quiser, eu não vou e ela vai dar os sinais dela. E aí tem um outro ponto associado a isso. Quando eu tomei essa decisão, eu fazia 1 mês que eu tinha conhecido minha esposa, e quando eu conheci ela eu já sabia que ia casar com ela. Tinha 2 empresas, né? E eu pensei assim, o Pan-Americano vai ser no Brasil, a concentração vai ser longa, e eu vou estar casado, que eu já ia pedir ela em casamento, e tenho 2 empresas, o faturamento depende de mim. Então, quando eu tomei a decisão, depois de 10 anos parado, quando eu saí do ortopedista, eu falei assim, a partir de hoje, eu parto do princípio que eu já estou no Pan-Americano. Uhum. Porque eu pensei, imagina se eu consigo, eu treino, eu me preparo, aí eu sou convocado para a seleção e eu digo, não dá, por causa do trabalho, não tem como pagar conta, ou por alguma outra razão. Então, eu partir do princípio que vai dar certo. Então, são 2 coisas que eu, pela minha experiência que eu tive, que eu procuro repetir. Há situações, não vou falar todas, mas há situações que deixa que o tempo responde, que a natureza dê os sinais. E parta do princípio que já deu certo. Se não der certo, o tempo vai dizer. Mas se você parte do princípio que dá certo, não no sentido de se acomodar, mas no sentido de fazer tudo o que você tem que fazer para dar certo, a chance de dar certo vai aumentar muito. Uhum. Né? Então esse
é um recado, último mensagem que eu gostaria de deixar, né, que muitas vezes acredita, parte do princípio que vai dar certo, e se não der, deixa que o recado vai vir. Alguém vai trazer. As mangas, parte para ação e o tempo vai responder. Deixar o seu contato, Alexandre, porque provavelmente algumas pessoas queiram entrar em contato com você, fique à vontade. Site, e-mail, telefone, o que você quiser. Bom, o meu Instagram é Alexandre Ribas Oficial. No LinkedIn é Alexandre Ribas. Lá eu tenho também muitos artigos publicados, se alguém tiver interesse nessa área de autoconhecimento e desenvolvimento de consultores. E por esses 2 canais já podem entrar em contato comigo, podem mandar mensagem, ou pelo LinkedIn ou pelo Instagram. Excelente. Bom, Alexandre Ribas, feliz com a sua presença no nosso programa, aqui no nosso canal. Falar é fácil. E um privilégio mesmo conversar com você e trazer aqui para as pessoas que estão nos vendo aqui agora, ou vão ver depois, em algum momento, com tanto conhecimento, tanta informação útil, importante para todos nós, no momento de transição, no momento de buscas, de viver a nossa vida plenamente em todas as possibilidades. Então, mais uma vez, agradeço a você e a você também que esteve aí com a gente esse tempo todo, feliz, né, com essa possibilidade. Prazer, então, te receber em nosso programa. E para você, fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.